Olá, paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis. Estamos aqui para trazer uma mensagem ao meu coração. E essa palavra está queimando no meu coração 3 dias que eu estou aqui ministrando a palavra e o Espírito Santo me incomodando para transmitir para vocês aqui do canal Ativando a Fé. Já estamos com 404 inscritos. Deus tem abençoado, tem crescido, tem multiplicado e daqui a pouquinho mais e mais pessoas vão estar agregando a esse canal que tem como único objetivo fortalecer a fé. Por isso que o nome do canal é Ativando a Fé, para que você possa verdadeiramente ter uma fé viva e eficaz. Uma das palavras mais polêmicas da Bíblia, às vezes também mal interpretada, que mostra que a gente tem que ter desprezo pela família, pela casa, que não é o caso. Porém, muitas pessoas também hoje, ainda mais nos dias atuais, infelizmente não estão entendendo a profundidade desse assunto. E eu quero trazer aqui para você de maneira simples e eficaz o entendimento que Deus me deu, tá bom? Curte, compartilhe, dê aquele like, inscreva-se no canal. 404 inscritos. 404 inscritos. Deus tem abençoado e eu creio que daqui a pouco teremos 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 1 milhão. O Caleb sempre profetiza: papai só vai ter 1 milhão de inscritos. E quando chegar lá, eu vou me lembrar dos 404 aqui, tá bom? Em nome de Jesus de Nazaré. Vamos à mensagem? Lucas 9, 57 ao 62. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Bem, primeiro passo, a pessoa que quer realmente seguir a Cristo, que quer realmente fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, ela muitas das vezes vai passar por privações. Dormir em locais desconfortáveis, não ter uma vida, por exemplo, o que é um ninho? O ninho simboliza, por exemplo, o lar, um lugar ali estável, seguro, confortável. Às vezes quem faz a obra de Deus vai para uma cidade, vai para um estado, vai para um outro país, e às vezes quando você chega lá você não se instala bem, você não dorme bem, ou às vezes fica fazendo viagens missionárias de cidade em cidade, estado em estado, de país em país. Às vezes dorme num quarto confortável, às vezes não, às vezes dorme no chão, às vezes dorme num sofá, às vezes dorme num colchonete, às vezes dorme numa cama muito esplêndida. E o próprio Senhor Jesus estava dizendo isso: olha, você está falando aí de querer me seguir e tudo mais, esquece a vida comum. Esquece a vida convencional, aquela vida assim, sabe? Às vezes as pessoas perguntam: o que é mais difícil você ser um pastor? Por exemplo, eu comecei em Atibaia, fui para São Paulo, é muito diferente, né? O ritmo de vida, tal. Aí fui para a Zona Sul de São Paulo, que é uma outra realidade. Aí fui para Manaus, num bairro da Zona Norte. Aí depois fui para a Zona Leste, também muito diferente. Aí vim para Santos, que é um tempo em Santos. Agora estou aqui na Praia Grande. Tudo diferente, locais diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. E isso é muito difícil você de se adaptar e você lidar com tudo isso. Porque são muitas mudanças, são climas diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, tudo muda muito rápido e não é fácil. Essa é uma coisa da obra, por exemplo. A pessoa, às vezes, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. A pessoa tem toda uma vida ali numa cidade, num estado, até mesmo num país. Eu sempre tenho profetizado e orado em nome de Jesus. Eu quero um dia falar: estamos aqui ativando a fé na África. Vai acontecer. Deus tem me dado o tempo aí, eu creio que daqui a uns 10 anos mais ou menos, quando os meus filhos estiverem maior, para eles poderem também tomar decisões da vida deles, eu creio que eu vou poder estar indo para a África fazer a obra de Deus, que é o meu sonho maior de consumo. Primeiro ir para a África, depois ir para Jerusalém, visitar, ir para a África e fazer a obra de Deus. Esses são os meus sonhos, que Deus tem dado a mim, e vão se concretizar na hora certa, no tempo certo, no momento certo. E então, por exemplo, se eu for para a África, eu já sei que é um lugar difícil, mas eu já fui para Manaus, eu já fui para Santos, eu já fui de Atibaia, já fui de São Paulo. Ou seja, quem quer seguir a Jesus não pode ter paradeiro. Eu quero ter paradeiro. E outra, eu quero ir para onde eu quero. Não é assim. Você tem que ir para onde o Espírito Santo te levar, tá bom? Então, primeiro passo. Segundo, outro disse: segue-me. Ele respondeu, porém: permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Quer dizer, Jesus chamou ele para seguir, né? Jesus falou, outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: primeiro permite sepultar meu pai. Quer dizer, Jesus chamou uma pessoa que o pai havia acabado de falecer. Bem, nós sabemos, claro, que
Quando alguém morre da família, é muito importante nós irmos até lá, no dia do sepultamento, né? Um pai, uma mãe, um filho, uma nora, um genro, uma pessoa próxima, um grande amigo, nós irmos lá no sepultamento. Mas por que Jesus falou o seguinte? Permite primeiro sepultar meu pai. Resposta de Jesus, verso 60, Lucas 9, 60. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Poxa, mas era o pai dele que tinha morrido, pastor. Mas o que ele ia poder mudar na história do pai dele se ele fosse lá no sepultamento? Nada. E Jesus disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Pastor, mas como pode os mortos vão enterrar os mortos? Quando uma pessoa morre, a vida dela no mundo espiritual vai ser julgada por Deus. E aquelas pessoas que estão indo sepultar elas, estão indo ali só fazer o que pode ser feito, que é sepultar o corpo. Talvez estão mortas nos seus pecados também. A Bíblia não diz por que esse jovem quis ir para lá, mas pelo que se dá a entender, ele era um jovem que vivia com pessoas que não eram vivas para Deus, que não criam em Deus. Então Jesus falou que aquelas pessoas não creem em Deus e vão sepultar seu pai. Eles estão mortos e vão sepultar um que acabou de morrer também. Ou seja, não vai adiantar você ir para lá, não vai ser produtivo você ir para lá. Por exemplo, quando você sai do mundo, eu perdi todos os meus amigos, porque eles estavam mortos no pecado. E eu queria ir para a vigília, eu queria ler a Bíblia, eu gostava de ficar na igreja, assistir os cultos. Então, eu tive que deixar os meus amigos. Deixa os mortos lá ir para a balada, deixa os mortos lá ir para a festa, usar droga, beber, se prostituir. Deixa os mortos. Por que tem gente que não se firma com Deus? Porque não deixa os mortos. Tem que deixar. Tem que deixar para você poder ir para a igreja, para você poder pregar a palavra, evangelizar, frequentar outros lugares, frequentar outros ambientes. Tem pessoas que gostam de ir para monte, por exemplo, né? Mas não tem como você ser uma pessoa viva para Deus. Vai lá na faculdade, o pessoal vai sair para um barzinho, você vai junto. Happy hour que fala, ou do trabalho. Uma pessoa de Deus anda com o povo de Deus, faz as coisas de Deus. Então tem pessoas que ela quer a vida, quer pregar o reino, mas quer andar com os mortos. Não tem como. Se você ficar andando com os mortos, você vai ser morto. Então Jesus falou, larga isso daí, seu pai já morreu, deixa lá, alguém vai sepultar ele. Aí alguém vai falar, mas a família fala que desrespeito, esse menino não veio aqui para ver o pai que morreu. Blá, blá, blá. A honra tem que ser dada em vida. Depois que morreu, o que adianta lá? Fazer uma coroa de flores, colocar num sepulto bonito. Que honra vai ser essa? Não vai ter honra nenhuma. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me da minha casa. Quer dizer, dá um tchau lá, um adeus lá. Mas Jesus replicou, ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por que Jesus falou que não era apto? O jovem falou, deixa eu ir primeiro lá. Quer dizer, a prioridade era ir lá na casa dele se despedir das pessoas. Jesus não é contra a pessoa fazer uma despedida, seja lá o que for. Mas a prioridade dele devia pregar o evangelho do reino. Talvez depois ele até teria oportunidade de ir para aquela casa fazer as coisas. Jesus aqui quis ensinar um princípio. Não, primeiro o reino. Depois, se sobrar tempo, numa oportunidade mais propícia, você vai lá e se despede das pessoas da sua casa. E note que ele estava chamando pessoas para evangelizar, para pregar, para fazer a obra de Deus. Ele falou, olha, você não vai ter uma vida confortável. O outro falou assim, olha, deixa os mortos. O outro falou assim, primeiro é o reino. Primeiro é o reino de Deus. Porque se você for esperar, às vezes, a vontade de um familiar para você ir para a igreja, se batizar, aceitar Jesus, se levantar para pregar a palavra de Deus, para abençoar. Eu amo minha mãe, Dona Aparecida. Amo ela de coração. Um beijo para ela, está viva ainda em nome de Jesus. Esses dias até falou que ela estava orando por mim. Mas quando eu decidi sair de casa para morar na igreja, ela foi contra. Quando eu decidi ir para São Paulo, ela foi contra. Quando eu decidi ir para Manaus, ela foi contra. Quando eu já falei que estou indo para a África, ela falou, mas você não vai agora. Entre aspas, ela está contra. Natural de toda mãe, que é o filho perto. Mas se eu fosse ficar esperando a vontade dela, eu não estaria aqui na Praia Grande, no Samambaia, pregando a palavra de Deus. Eu não teria tido a experiência de ir para Manaus, de ir para São Paulo e futuramente ter a experiência de ir para a África. Por quê? Porque eu não teria seguido a Jesus primeiro. Ainda que eu deva honra à minha mãe. E como que eu honro a minha mãe? Por exemplo, alguém se pergunta, você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Eu honro ela sendo um bom filho. Eu nunca ofendi ela, nunca envergonhei ela com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Eu sempre falo com ela quando possível, oro pela vida dela todos os dias. Ela me chama de um bom filho. Sou pastor,
Procuro ser trabalhador, procuro fazer tudo da maneira correta, cuidar, né, das responsabilidades que eu tenho. Então, eu honro ela com isso. Honrar não é ficar paparicando, ficar ali. Assim como um dia minha própria mãe saiu e construiu a vida dela, deixou a mãe dela e o pai dela, e ela nem foi no caso para Jesus, ela foi viver a vida dela, eu também tenho que viver a minha vida e seguir a minha vida. Então, tem pessoas que elas entendem a palavra de Deus de maneira às vezes equivocada. Então, eu dou esse exemplo, mas e você? Tenho certeza que você tem um exemplo, uma história de vida até muito maior, muito melhor do que a minha, que não é difícil. Mas só para dar um exemplo para você. Que talvez você, mas o que vão pensar de mim se eu agora começar a ir para a igreja, se eu começar a orar, se eu começar a ler a Bíblia, se eu começar a fazer a obra, se eu começar a me dedicar mais a Deus, o que vão dizer, o que vão falar? Deixa os mortos enterrar os mortos. Primeiro o reino de Deus. Mas não vai ter uma vida confortável, tá? Não vai ser fácil, não. Quer moleza? Vai empurrar minhoca na subida. Vai empurrar a minhoca na descida. Sei lá, até esqueci aí esse provérbio. Mas com Deus as coisas são diferentes. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. O primeiro, Jesus falou, quer me seguir? Não vai ter conforto. Eu gosto do evangelho, que o evangelho fala a verdade. O segundo, falou assim, a prioridade é o reino, deixa os mortos lá, sai do meio dos mortos. E o outro, ele falou, primeiro é o reino de Deus, depois você vai lá e volta e faz alguma coisa. Primeiro é o reino de Deus, tá bom? Sem fanatismo, sem doideira, mas essa palavra está faltando nos últimos dias, com certeza. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, manifesta-te agora com teu amor, com teu poder, com a tua unção. Eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas, os espectadores do canal Ativando a Fé. Atingimos a marca de 404 inscritos e eu creio que dentro de breve teremos, meu Deus, muito mais inscritos no canal Ativando a Fé. Que o Senhor, meu Deus, ajude cada uma dessas pessoas também a seguir a Jesus pelo caminho. Meu Pai, não é confortável, temos que dar prioridade e às vezes, meu Pai, deixar os mortos. É necessário para que possamos ter a vida eterna e uma vida abundante e especial. Senhor Jesus, eu abençoo cada uma dessas vidas, cada uma dessas almas, em nome de Jesus, e que elas tenham coragem de colocar o reino em primeiro lugar, de fazer a vontade de Deus, de deixar o mundo dos mortos e estar na presença do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Espero que você tenha gostado da mensagem. Se você gostou, curte, compartilhe, dê aquele like, mande para os familiares, para os amigos, para os parentes, mande para todos aqueles que precisam receber a boa, santa e preciosa palavra de Deus. A semente que transforma vidas, que muda histórias, que muda corações, tá bom? Eu sou o pastor Júlio Reis, dê aquele like, curte, compartilhe, inscreva-se no canal, é importantíssimo para nós, deixe seus comentários aqui, o que você achou da palavra? Gostou? Deus falou com você? Você teve um entendimento novo? É importante para o canal os comentários, deixe um comentário aí, uma linha, 2 linhas, ajuda o canal a crescer e compartilha com a geral, põe no Facebook, põe no Instagram, põe no seu status WhatsApp, manda para os grupos de WhatsApp são importantíssimos, isso ajuda bastante o canal a crescer. Um forte abraço! Que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus amplifique os termos, coloque as mãos, livre todo mal, toda opção de tudo que não presta, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo no canal Ativando a Fé. Tchau!